Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre a posição do agronegócio brasileiro no mundo, nós recebemos no Ponto a Ponto o presidente do Instituto CNA, Roberto Brant. Ele que foi ministro da Previdência e Assistência Social no governo Fernando Henrique Cardoso. Boa noite, ministro, presidente. Queria começar, ministro, perguntando o seguinte: no fim de semana, as 7 nações mais ricas e poderosas do mundo se reuniram e o Brasil foi o país que tomou as manchetes de muitos jornais europeus, né? O francês Le Monde registrou em manchete que havia um clamor mundial contra o Brasil. O jornal italiano La Repubblica disse que era o mundo contra Jair Bolsonaro. Tudo por causa das queimadas na Amazônia associadas a declarações polêmicas do presidente da República Brasileira, do Brasil, Jair Bolsonaro. Eu queria perguntar que impacto isso pode ter no agronegócio brasileiro, ministro. Bem, boa noite, Mônica. Eu quero primeiro ressaltar que as minhas opiniões que eu vou expressar aqui são estritamente pessoais. Elas não representam o pensamento da CNA, onde eu sou consultor. Bem, eu entendo que essas reações foram inteiramente desproporcionais à realidade dos fatos. A verdade é que todos os dados disponíveis, de ótima origem científica, demonstram que o nível de desmatamento que nós temos esse ano está perfeitamente dentro da média histórica do desmatamento da Amazônia, em primeiro lugar. Segundo lugar, o compromisso brasileiro no protocolo de Quioto foi que de 2005 até 2020 nós reduziríamos o desmatamento em até 80%. Até o ano de 2018, nós já havíamos diminuído em 60%, para ser preciso, 59,7%, faltando pouca coisa para nós cumprirmos inteiramente o compromisso do protocolo. Em segundo lugar, como a própria NASA atestou na semana passada, o volume de queimadas que está ocorrendo esse ano, ela corresponde à média dos últimos 10 anos. Essas queimadas ocorrem naturalmente na estação seca, principalmente em julho e agosto. Elas são muitas, são mais de 80 mil pontos de queimadas que estão sendo observadas nesse momento. Mas elas não são um aumento extraordinário do que já ocorreu nos anos anteriores. Isso não nos perdoa, nem nos desculpa. Nós devíamos estar cuidando para que esse número, esse volume imenso de queimada não ocorresse. Agora, então, se não houve mudança relevante na realidade, houve uma mudança na percepção. Essa mudança da percepção, ela ocorreu em virtude de algumas palavras descuidadas e de pouca consequência que foram manifestadas por algumas autoridades do governo, inclusive o presidente da República. Então, essas palavras foram colhidas no ar e se transformaram nessa imensa tempestade de notícias e de percepções. Não há atos desse governo que possam responsabilizá-lo pelo aumento das queimadas ou pelo aumento do desmatamento. Não houve nenhuma iniciativa legislativa, não se aprovou nada, não há nenhum decreto novo, ou seja, os termos da política ambiental que vem sendo seguida continuadamente desde o governo Fernando Henrique, elas continuam em vigor. Então, salvo alguma retórica aqui e ali, que eu, repito, considero descuidadas e não levar em conta a sua repercussão no mundo, não aconteceu nada de novo. Por que esse clamor? Esse clamor porque, em grande parte, esses líderes europeus, principalmente, eles fazem política externa com os olhos voltados para a política interna, principalmente o presidente da França. Nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, o partido que mais levou vantagem foram os partidos verdes dos diversos países. Então, há uma forte consciência ambientalista afetando as decisões de voto na Europa. Então, na verdade, todo esse show foi montado para atender as expectativas do eleitorado interno desse país, em primeiro lugar. Segundo lugar,
não é a coisa mais importante, mas há interesses comerciais relevantes também nessa discussão. A Irlanda e a França se apressaram a dizer que provavelmente não ratificariam o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. Ora, esses dirigentes políticos estavam falando com seus eleitores. O setor rural da Irlanda e da França, eles se opõem tenazmente a qualquer abertura do comércio, porque eles funcionam à base de pesados subsídios, produzem sem condições de competir com o Brasil e estão inconformados com a assinatura do tratado. Eu acho que todo esse rumor vai acabar atrasando ou colocando algum obstáculo para a ratificação. Mas a ratificação do acordo corresponde aos interesses estratégicos desses países, como também de nós próprios. E eu creio que, no final, essas coisas vão ser resolvidas. Então, eu acho que foi muita tempestade sem uma base muito visível na realidade dos fatos. Doutor Brandt, eu só queria fazer algumas colocações que são as seguintes. O senhor disse que é muita palavra, mas que os fatos não correspondem a isso. Mas, por exemplo, a gente teve hoje no Congresso Nacional 8 ex-ministros do Meio Ambiente foram ao Congresso levar um documento, levar uma carta de todos os governos, né? Ministro Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. E o que eles falam é que há um desmanche da política ambiental brasileira. Eu tive a oportunidade de conversar com o ministro do Meio Ambiente do presidente Temer e ele disse que nunca houve uma quebra tão grande, que sempre houve um consenso na área ambiental, mesmo que alguns governos dessem mais ênfase a uma ou outra política. E que agora há um verdadeiro desmanche de fiscalização, iniciativas, inclusive, a gente teve hoje no Legislativo a Comissão de Constituição e Justiça aprovando a exploração agropecuária em terras indígenas. Então, será que é só palavras? A gente não está tendo algumas iniciativas que acabam afetando a imagem do Brasil? Não só a fala do presidente Jair Bolsonaro tem feito isso? Bem, Mônica, a política ambiental brasileira não é obra apenas de um presidente da República. Ela tem uma continuidade e ela está incrustada nas nossas instituições. Você não inventa uma nova política ambiental passando por cima do Congresso e passando por cima do Poder Judiciário. Né? São instâncias que necessariamente se manifestam se manifestaram antes sobre a formatação da atual política ambiental e se manifestarão também sobre qualquer modificação. Não há modificação. Essa coisa de desmanche dos organismos ligados ao meio ambiente, ela pode ser vista de muitos lados. Em primeiro lugar, o Ministério do Meio Ambiente, como de resto, a maioria dos ministérios setoriais, indústria e comércio, agricultura, eles são, em grande medida, capturados pelos interesses setoriais. Então, de uma certa maneira, eles são muito aparelhados para exprimir a vontade no setor da sociedade. Esse governo resolveu acabar, por exemplo, com o Ministério da Indústria e Comércio. Então, acabou com a representação da indústria no seio do próprio governo. E no meio ambiente, eu acredito que fizeram mudanças, mas essas mudanças são para ver uma reciclagem de pessoal. Do ponto de vista objetivo, não há desmanche nenhum. Eu próprio reclamei há 15 dias atrás de que as manifestações retóricas do governo estavam contribuindo para a formação de uma imagem negativa e errada do agro brasileiro. Então, o próprio ministro do Meio Ambiente, muitas vezes, não tem tido o cuidado necessário ao se dirigir à sociedade na questão ambiental. A questão ambiental hoje é algo muito sensível. As populações reagem muito rapidamente a ela. Então, é um terreno que deve se caminhar com muita prudência, com muita sabedoria. Agora, felizmente, eu sou produtor rural, eu sou consultor da CNA, eu estou acompanhando o dia a dia dessas coisas. E posso assegurar que não há nenhuma mudança em profundidade. Essa rápida mudança de percepção é um fenômeno de comunicação de massa. Hoje, qualquer coisa provoca um verdadeiro tsunami. E as pessoas não correm para, inclusive, examinar a consistência, a realidade que está por trás daquela mudança de percepção. Eu acho que a mudança de percepção se deu por razões de natureza política, mesmo porque essa questão ambiental serve internamente aqui no Brasil para fustigar o governo.
eu não estou defendendo o governo, mesmo porque eu tenho uma relação muito distanciada do governo. Mas, no entanto, eles estão aproveitando isso um pouco para atacar o governo. O governo errou, mas eu acho que reagiu a tempo. Eu sempre tenho dito que a Amazônia não é uma coisa fácil de monitorar e fiscalizar. São 4 milhões e 200 mil quilômetros quadrados só o bioma Amazônia. As pessoas comuns aqui no Brasil, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, têm muita dificuldade de visualizar isso. Mas você gasta 3 horas e meia de jato de uma ponta a outra desse território. Você manter uma vigilância permanente não é uma coisa simples. Agora, eu acho que os governos, de modo geral, têm negligenciado um pouco. Nós devíamos ter medidas de grande visibilidade que mostrassem um cuidado permanente, um combate permanente diuturno contra as agressões à floresta amazônica. Ela pertence a nós, pertence à humanidade, ela é fundamental para o equilíbrio do clima. Agora, eu quero assegurar a você que seja o desmatamento, seja as queimadas, não são obras de proprietários rurais. A Amazônia, só 36% de toda a Amazônia é constituída de propriedades privadas. O restante são áreas, reservas indígenas, áreas de proteção ambiental, áreas de assentamento e o restante são áreas públicas, terras devolutas que não têm titularidade. É muito fácil para o Estado brasileiro monitorar as áreas pertencentes a proprietários privados. Por quê? Porque essas áreas foram devidamente cadastradas em conformidade com o novo Código Florestal. 141 milhões de hectares pertencentes a 732 mil propriedades rurais se submeteram ao cadastro ambiental rural, que é um cadastro que é baseado em sensoriamento remoto, fornecido por imagem de satélite, que estabelece as condições do perímetro pertencente à propriedade. Qualquer modificação nessa paisagem pode ser detectada pelos órgãos governamentais. Então, o Brasil tem instrumentos para monitorar, para acompanhar e para controlar o que se passa dentro dessas 36% de terras da Amazônia que são propriedade privada de produtores rurais. Agora, existe um outro imenso vazio e é nesse que nós temos de focar, porque é aí que está principalmente o desmatamento. Tem um dado do próprio IBAMA que diz que apenas 36% das áreas desmatadas ao longo desse tempo foram em propriedade privada, sendo que parte desse desmatamento foi legal, porque o Código Florestal brasileiro, que é muito rigoroso, um dos mais rigorosos do mundo, permite que os proprietários privados desmatem até 20% das suas propriedades para uso agrícola ou pecuário. O restante foi devido a outros usos. 26% do desmatamento foi em assentamentos da reforma agrária. 27% foi em áreas públicas, que não estão sob o controle dos proprietários rurais. Os proprietários rurais têm CPF, têm o número do cadastro ambiental, então eles estão submetidos permanentemente ao controle e monitoramento das autoridades públicas. Nós temos de aperfeiçoar essas informações que nós temos e colocar o Exército, como o governo decidiu colocar, mais o Ministério da Justiça, porque grande parte desse desmatamento é ilegal, ou quase todo é ilegal. E grande parte dele é para extração de madeira ilegalmente na floresta. Eles constituem cadeias sofisticadas, cadeias econômicas, que isso não é obra de indivíduos isolados. Então, talvez uma força-tarefa do Ministério da Justiça com o Ministério Público, junto com a ação do Exército e mais colaboração estrangeira, nós possamos fazer um monitoramento melhor da Amazônia e possamos diminuir tanto o índice de desmatamento como a quantidade de queimadas. Certo. Agora, nós temos de ter uma atitude mais positiva diante disso. Claro. O Lavareda vai vir com Ministro, eu vou pedir licença aí para dispor aí 2 telas para nós continuarmos aqui essa conversa a respeito desse tema. A primeira delas, ela traz dados de uma pesquisa internacional, uma pesquisa realizada em 27 países pelo Ipsos, que nos ajuda a entender por que o tamanho, né, e a intensidade dessa repercussão internacional com relação à Amazônia, nesse contexto que nós estamos vivendo no momento. Para 24% da população
desses 27 países, o desmatamento é uma das principais questões ambientais do mundo. Se nós somarmos a esses 24%, tá certo? Mas os percentuais daqueles que dizem que a preservação da vida selvagem é importante, a manutenção dos recursos naturais também é importante, nós chegamos a um percentual de 59% que encabeçaria esse ranking. E tudo isso converge nessa questão da Amazônia. Numa segunda tela, nós vamos ver a opinião sobre preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico do país. E aí, ministro, é uma pesquisa do CNT-MDA, agora de agosto, né? É bem recente, concluída em 25 de agosto, onde aparece que 69% dos brasileiros dizem que deve haver um equilíbrio entre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico do país. E depois, 22,9%, a preservação do meio ambiente é mais importante que o desenvolvimento econômico. E, por último, com 5,6% apenas, aqueles que dizem que o desenvolvimento econômico do país é mais importante que a preservação do meio ambiente. E aí, ministro, duas perguntas a partir dessa segunda tela. A primeira delas é lembrando o seguinte: na reunião dos governadores com o presidente Jair Bolsonaro, ficou claro mais uma vez e mais uma oportunidade, que os governadores, praticamente todos que se manifestaram, eles chamaram a atenção para essa questão do equilíbrio entre preservação do meio ambiente e desenvolvimento econômico, mas ele chamando a atenção para o fato de que há pobreza na Amazônia também, entre os 22 milhões de habitantes daquela região, e que é necessário investimento e políticas públicas que possibilitem, e iniciativas que possibilitem a convivência dessa parte da população muito pobre também daquela região e a preservação do meio ambiente. Em que medida, na verdade, não há uma tentativa, uma demanda, ainda que não explicitada com todas as letras, de alguma flexibilização da legislação que protege a floresta no momento em que, como o ministro lembrou, é a legislação mais avançada do mundo? Isso é uma primeira pergunta. E já lhe deixo a segunda pergunta, ministro. Nessa crise toda, né, uma temperatura elevadíssima, com declarações, seja do governo, seja a reação de outros países, como a do presidente francês, etc., ambientalistas brasileiros, vários deles, chegaram a lastimar, a lamentar o protesto que fizeram lá atrás, ainda na fase de constituição do governo, com relação à absorção pensada inicialmente pela equipe do presidente Bolsonaro, a absorção da questão do meio ambiente pelo Ministério da Agricultura, que era o desenho, estava no desenho, no layout inicial de montagem do governo. O ministro acha que esses ambientalistas têm razão? Ou seja, talvez se a pasta do meio ambiente estivesse nas mãos da ministra da Agricultura, essas questões estariam mais pacificadas hoje, ministro? Bem, Lavareda, primeiro eu vou me referir aos números que você mostrou. Você viu que mais de 60% das pessoas acharam que a preocupação com a preservação do meio ambiente deve ser equilibrada com o crescimento econômico. E essa é uma postura absolutamente correta, que você vê que é majoritária na população brasileira. Nem nenhum desenvolvimento para transformar o país num mero parque ecológico, nem todo desenvolvimento sem nenhuma consideração com a preservação dos recursos naturais que nós herdamos. Então, eu acho que essa é a postura equilibrada. A legislação brasileira de meio ambiente atual, Código Florestal, ele é fruto da ação política do agronegócio brasileiro. Nós lutamos 10 anos para aprovar essa legislação. O relator foi o ex-deputado Aldo Rebelo, que era do antigo PCdoB. Houve uma reação muito grande dos ambientalistas, eles lutaram contra a aprovação do Código, retardaram ao máximo a sua votação. Depois que nós conseguimos aprovar contra eles e contra a maior parte dos partidos de esquerda, eles ainda questionaram a constitucionalidade desse código no Supremo Tribunal Federal. O Supremo considerou constitucional praticamente tudo que estava lá, dizendo que o legislador era soberano e que aquela legislação era inteiramente legítima e que o equilíbrio que ela estabelecia entre preservação e desenvolvimento econômico era o que era mais correto para o bem-estar do povo brasileiro. O Supremo considerou constitucional praticamente tudo. O acórdão foi
publicado nos últimos dias é uma verdadeira lição de equilíbrio contra esses radicalismos de um lado e de outro, que vicejam aí na sociedade brasileira. Os produtores rurais brasileiros, além de ter patrocinado das legislações mais rigorosas que há no mundo, eles estão comprometidos a cumprir isto. Estão dispostos a cumprir isso. Tanto que hoje 25% das áreas de preservação do país estão dentro de propriedades privadas, sem nenhuma contrapartida financeira. O Brasil é o único país do mundo que obriga os seus proprietários a reservar uma parcela substancial das suas terras para preservar nascentes, cursos d'água e a vegetação natural. De sorte que é absolutamente injusto acusar o agronegócio brasileiro de qualquer ataque ao meio ambiente. Tanto é verdade que nós exportamos para todo mundo. O Brasil exporta para mais de 180 países e exporta para a União Europeia, exporta para os Estados Unidos. A maioria dos nossos produtos tem certificação ambiental e certificação sanitária. De sorte que tudo isso que se levantou lá foi uma grande tempestade. Eu não digo que é num copo d'água, porque realmente os índices de desmatamento e de queimadas que ainda persistem no Amazonas, apesar de não terem crescido, eles são muito altos e nós não podemos conviver com eles. Agora, essa coisa de mudar para a agricultura ou não, eu não sei propriamente dito. Eu sei que a atual ministra da Agricultura ela tem uma postura muito equilibrada em relação a isso. Não é o agronegócio brasileiro, não é o produtor rural que está devastando a natureza no Brasil. Agora, eu quero apenas deixar um número aqui. No bioma amazônico, 82% da floresta está ainda preservada, inteiramente preservada, está intacta. Não é motivo para esse frisson mundial. Agora, nós temos de levar em conta que existe uma forte sensibilidade em todo o mundo para a questão ambiental. De sorte que o que nós temos de cuidar, além de cuidar objetivamente de diminuir esses índices, nós temos de ter uma estratégia de nos comunicarmos com o mundo. Porque, mais uma vez, aqui eu digo que eu estou dizendo em nome exclusivamente pessoal, as declarações do presidente da República e uma outra atitude mais verbal do ministro do Meio Ambiente colaboraram para a criação desse clima. Esse clima excessivo e desproporcional. O próprio vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, ele escreveu um artigo hoje no Estado de São Paulo em que ele diz que não há atos atentatórios ao meio ambiente. Pode ter havido palavras e as reações foram desproporcionais. Eu acho que nós temos de enfrentar essas reações desproporcionais a nível de governo com altivez, agora com sinceridade e com transparência. E acho que a política ambiental brasileira, nesse momento, ela, além de ser uma obra das instituições, ela teria de ser também uma obra da sociedade no seu conjunto. Nós não podemos nos separar em produtores, madeireiros, ambientalistas. Eu acho que isso é uma coisa do Brasil. O Brasil nunca sofreu um ataque tão poderoso, tão extenso à sua imagem internacional. E como o agronegócio é a principal pauta das nossas exportações, e nós dependemos da receita dessas exportações para manter um mínimo de equilíbrio de crescimento, e nós somos uma economia fragilizada, relativamente enferma, como todos nós podemos perceber, então nós temos de ter muito cuidado com isso. Eu queria fazer também duas perguntas, como fez o Lavareda, duas em uma, né? Uma é a seguinte, quer dizer, na verdade, tudo bem, muito da Amazônia ainda está preservado, mas o que acendeu o sinal de alerta e não é de agora? Você teve uma queda contínua nos índices de desmatamento no Brasil até mais ou menos ali 2012, 2013. Quando a gente vê a curva, você começa a ter uma subida também consistente, lenta, mas muito consistente no aumento desse desmatamento. Então, eu acho que é aí que acendeu a luz amarela, que se potencializou agora nesse governo pelas palavras do presidente da República, como o senhor mesmo disse. Mas então, a que o senhor acha que se deve esse crescimento contínuo desses últimos anos? Essa é uma pergunta. E a outra, eu queria aproveitar, é um pouco diferente, mas ela é relacionada a isso. A gente já teve a oportunidade de conversar, o senhor mesmo já falou que o Brasil não é insubstituível no mercado internacional da agricultura, né? Inclusive, a gente já conversou, o senhor já teve a oportunidade de falar, quer dizer, o Brasil exporta, se não me engano, cerca de 10 produtos que podem ser
ser substituídos. Então, eu queria que o senhor desse um pouquinho. Primeiro que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão do desmatamento está, de fato, crescendo continuamente há alguns anos já. Essa luz acendeu já há algum tempo, essa luz amarela. E a questão do Brasil não ser insubstituível, quer dizer, o aumento do desmatamento afeta a imagem do Brasil, potencializado agora pelas palavras do presidente da República, e isso pode ter um impacto, já que o Brasil não é insubstituível, ou seja, não pode fazer o que quer nessa área porque pode sofrer consequências graves, né? Perfeito, Mônica. Realmente, de 2004 para cá, houve um ligeiro aumento a partir de 2015, 2016. Mas o aumento não é tão relevante assim. Os índices de desmatamento de 1995, de 2003, de 2004, eram 3 ou 4 vezes maiores do que são hoje. Então, na verdade, houve um recrudescimento da taxa de desmatamento, mas ela não é um recrudescimento exagerado. Tá certo? Longe de mim querer justificar. Para mim, desmatamento ilegal devia ser 0. Quer dizer, essa devia ser a meta do governo brasileiro. Nós só devíamos concordar com o desmatamento legal conforme a provisão do Código Florestal brasileiro. Então, eu não admito nenhuma exceção. Pessoalmente, não admito. Então, eu acho que, de um certo ponto de vista, nós estamos falhando nisso. Porque, veja bem, a questão ambiental é uma questão que transcende as fronteiras dos países. As fronteiras são realidades históricas, mas são, na verdade, ficções com as quais as pessoas se põem de acordo. A fronteira pode impedir a passagem das pessoas, mas não pode impedir a passagem de gases de carbono, de poluição. Quer dizer, a questão ambiental é uma questão para ser tratada no nível da cooperação internacional. E, por isso, o Brasil assinou o Acordo de Paris, ameaçou retirar-se, mas manteve-se nele. Quando eu vejo o ministro da Fazenda da Suécia, hoje à tarde, dizendo que os fundos públicos da Suécia não investirão no Brasil por causa do desmatamento, por causa do desacordo com o Acordo de Paris, eu queria saber se ele tem a mesma posição em relação aos Estados Unidos, que simplesmente se retiraram do Acordo de Paris e não deram satisfação a absolutamente ninguém. Nós não saímos do Acordo de Paris e estamos cumprindo as suas cláusulas. Então, na verdade, o que há é muita fumaça e não há tanto fogo assim, para usar uma comparação com a coisa que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer, eu pessoalmente, eu não concordo com nenhum desmatamento que seja ilegal. E se o Estado brasileiro quer exercer soberania sobre o seu território, ele tem de exercer efetivamente o poder de Estado sobre esse território. Para isso nós temos as Forças Armadas, para isso nós temos a Polícia Federal, temos as polícias estaduais. Eu acho que esses episódios e esses incidentes, quem sabe, possam despertar uma certa consciência, porque a questão do clima, a questão ambiental, tem de ser uma tarefa de nós todos, de todos nós, qualquer que seja o papel que nós desempenhamos na sociedade. Agora, o efeito dessa má imagem nas nossas exportações, ela é difícil até de avaliar por enquanto, Mônica, mas veja bem, o Brasil exporta, por exemplo, manga e uva para a União Europeia. Por causa de boicote de grupos ambientalistas, por causa da imprensa, por causa dos parlamentos locais, eles podem fazer pressão para que os supermercados não comprem a nossa fruta. Nós vamos contestar dizendo que temos certificação ambiental, que essa produção provém de áreas que estão muito longe da floresta amazônica, que estão em áreas já antropizadas há séculos. Eles então vão dizer o seguinte: tudo bem, vocês têm razão, mas eu tenho a reação do consumidor, então eu vou comprar a sua fruta, mas eu vou dar um desconto de 10% ou 15%, porque é o custo da imagem ambiental. Então, nós estamos expostos a pagar um prêmio negativo pelas exportações para os mercados consumidores dos principais países do mundo. Quando nós assinamos o acordo comercial com a União Europeia, nós abrimos mão de várias proteções, porque há produções rurais nossas que vão sofrer a concorrência. Produtores de vinho do Rio Grande do Sul, produtores de queijo de Minas Gerais. Há vários setores da produção agropecuária voltada para o mercado doméstico que vão sofrer uma forte competição. Nós abrimos mão, concordamos com essa competição, porque nós queremos colocar no mercado europeu outros produtos que não os 10 principais que nós exportamos. Então, as
se a imagem atrasar ou atrapalhar a ratificação desses acordos num prazo razoável, está aí o outro efeito bastante pernicioso. Nós não podemos... Sim, eu queria só que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão do Brasil não ser insubstituível, né? E quais são os principais produtos da nossa pauta de exportação? Nós não somos insubstituíveis, nós competimos em todos os mercados. Por exemplo, os produtos mais nobres, como carne de boi, carne de frango, carne suína, a médio prazo eles podem ser substituídos de outras fontes. Né? Soja, um pouco mais difícil, mas tem a produção americana, a produção argentina, tá certo? Café, tem vários outros países, a Colômbia, os países da Centro-América. Então, nós podemos ser enxotados para os mercados menos relevantes. Em termos de quantidade, talvez não se possa substituir a oferta brasileira inteiramente, mas você pode perfeitamente discriminar a produção brasileira e nos confinar a mercados menos sofisticados, menos relevantes, e isso vai ter influência no preço que os nossos produtores vão receber pelos seus produtos. Certo. Então, de sorte que nós temos de estancar essa hemorragia imagética o mais cedo possível. Certo. E não vai ser com propaganda oficial, tem de ser com fatos. Embora nós estejamos lidando com percepções e não com realidade, nós temos de enfrentar essas percepções. Isso no plano das sociedades. No plano dos governos, tudo vai se arrumar, porque os governos fazem aquelas declarações, assinam aquelas coisas e depois aquilo passa. Os governos são muito frívolos, de um modo geral. O nosso e os outros também são. Agora, a sociedade, a imagem que a sociedade faz de um país, de um povo e da sua produção, isso é importante, é perigoso, pode durar muito tempo. Certo. Ministro, duas telas aí com dados para, né, as últimas telas aqui, para alimentar nossa conversa aí na sua etapa final. A primeira delas é uma pesquisa do IBOP realizada agora nesse mês de agosto. O presidente, indagados as pessoas, se o presidente Bolsonaro e o governo devem aumentar medidas de fiscalização para impedir o desmatamento ilegal da Amazônia. E aí, 90%. Ou seja, há uma consciência, né, da importância da Amazônia, de sua preservação, de que ela é essencial para a identidade do Brasil, de que ela é essencial para a saúde do meio ambiente. Tudo isso aparece também na mesma pesquisa da qual nós extraímos os dados dessa tela. E na tela subsequente, foi perguntado se o Congresso Nacional deveria assumir mais responsabilidade para que o Brasil atinja o desmatamento ilegal zero na Amazônia, ou seja, tolerância zero contra o desmatamento ilegal na Amazônia. A pergunta é simples, ministro. Na sua opinião, o que é que o governo, né, superada essa fase mais crítica, onde a resposta principal foi o uso da GLO, ou seja, as Forças Armadas brasileiras utilizadas extensivamente para debelar focos de incêndio na Amazônia, ultrapassada essa fase, que é uma coisa emergencial, digamos assim, há um conjunto de medidas que já se vislumbre, eventualmente o agronegócio, a confederação, outros setores, tem alguma sugestão para que o Brasil demonstre através de fatos, como o ministro bem alertou, ou seja, não é um problema de propaganda, de apenas comunicação, são necessários fatos concretos para que, visibilizados para o mundo, para restaurar a credibilidade na capacidade do país de preservar a floresta. Há algum conjunto de medidas pensadas que tenham por desígnio nós chegarmos em algum momento a implementar esse grau de tolerância zero com relação ao desmatamento, ministro? Primeiro, essa consciência quase unânime da sociedade brasileira é um ponto altamente positivo. Então, não vai haver divisão social em relação a medidas que forem tomadas, em primeiro lugar. Segundo lugar, o Brasil não tem negligenciado alternativas econômicas para a Amazônia. Basta lembrar, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Ela custa cerca de 30 bilhões de reais de renúncia tributária todo ano.
Qual é a finalidade da Zona Franca de Manaus? Ela é necessária para o país? Não é necessária. Ela é feita exatamente para estabelecer uma alternativa de emprego produtivo para as populações da Amazônia Ocidental. Porque na Amazônia vive cerca de 30 milhões de brasileiros. E é uma das regiões mais pobres do país. Não é mais pobre que o Nordeste, mas é muito pobre. Eu acho que, paralelamente a essas atividades que nós chamamos de comando e controle, ou seja, colocar o Exército em ação. O Exército tem 40 mil homens no perímetro da Amazônia Legal. Nós tínhamos de ter políticas de crescimento econômico para a Amazônia que fossem sustentáveis e que não implicassem em desmatamento, nem implicassem em agressão ao meio ambiente. Eu acho que isso é possível. Nós não podemos mantermos na ficção de que o Brasil é uma unidade. O Brasil são muitos. O Nordeste é muito diferente do sul do país e a Amazônia é muito diferente também do resto do país. Políticas públicas ativas, com a colaboração do Congresso, porque quem fez o Código Florestal que nós temos hoje foi o Congresso. É obra exclusivamente legislativa, como foi agora a reforma da Previdência. Não houve praticamente iniciativa nenhuma do governo federal. A presidente da República, na época, era a senhora Dilma Rousseff. Ela era refém de determinada visão das esquerdas e do seu partido e, portanto, ela jamais patrocinaria uma legislação ambiental que fosse patrocinada tão fortemente pelo agronegócio. Mas é uma legislação que não pode ser censurada por nenhum ambientalista em qualquer parte do mundo. Ela não existe em nenhuma parte com os rigores que a nossa tem. Então, eu acho mais do que as instituições, eu acho que está na hora da sociedade brasileira tomar consciência dessa questão. A natureza nos legou esse papel de sermos o guardião da floresta tropical amazônica. Eu acho que nós devemos estar à altura dessa herança e dessa responsabilidade. Ministro, infelizmente a gente chegou, doutor Brant, a gente chegou ao fim do programa Ponto a Ponto. Queria agradecer e convidar o senhor para voltar mais vezes aqui para conversar sobre esse assunto. Sempre às ordens. Boa noite, Lavareda. Boa noite, Mônica. Obrigado, ministro. Entre em contato com a gente pelas redes sociais que estão aparecendo no seu vídeo. E se você quiser ter acesso ao relatório completo das pesquisas mostradas aqui no Ponto a Ponto, elas estão no nosso site. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar também no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.